E uma das coisas que tem que estar na cabecinha de vocês é que estudar inglês é diferente de praticar. Anota isso que eu tô falando, porque é muito importante. Põe isso na sua cabecinha, bear in mind. É assim que a gente fala em inglês, tem uma expressão, ó. Põe isso na sua cabeça, bear it in mind. 80% do seu tempo você tem que estar praticando. E 20% do seu tempo você tem que estar adquirindo novos conhecimentos. Anotou? Tá? Então você vai colocar o princípio de Pareto para trabalhar desse jeito. 80% do tempo que você dedicar para o inglês, você vai estar praticando. Ah, mas teacher, eu só tô praticando, só tenho 10 minutos. Eu vou começar com o meu micro adjustment e o meu micro adjustment vai ser praticar durante, vai ser estudar inglês durante 10 minutos. Legal, 2 minutos você usa para aprender coisas novas e os outros 8 minutos você vai usar para practice. E lembrando que eu sempre falo, mas eu vou voltar a repetir porque eu acho que muita gente ainda não entendeu uma coisa que parece muito óbvia, mas que não é, porque a maioria das pessoas não faz, tá? A maioria das pessoas que estuda, principalmente quem estuda sozinho, porque eu conheço muita gente que estuda sozinho online, faz o quê? Estuda, aprende, anota tudo e não pratica, ou seja, não fala em voz alta. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas pensa que practicing English, practicing your speaking is conversation. Então as pessoas acham que elas só vão poder praticar o speaking delas se elas estiverem em conversa com alguma outra pessoa, tá? Então, gente, coloca isso na cabecinha de vocês. Praticar oralidade não pode ser dependente de uma conversa, não pode ser dependente de uma outra pessoa. Se você só encontra o gringo da sua empresa uma vez por semana, você vai ficar dependendo disso para praticar? Se você só tem a oportunidade de ter uma aula com um gringo uma vez no mês, você vai esperar só essa oportunidade? Ou você tem uma amiga que fala inglês muito bem, mas ela não está sempre disponível porque ela trabalha, ela tem os filhos dela, ela tem as coisas para fazer. Você vai ficar esperando o momento que ela está disponível para você poder praticar? Muitas das coisas que eu fiz para o meu inglês, to improve my English, to improve my pronunciation, to improve rhythm, structure, eu fiz sozinha, eu fiz comigo mesma. Eu me gravando, eu falando em voz alta e praticando. So, practicing não é só adquirir o conhecimento e anotar, né? Parece uma coisa muito óbvia, mas não é óbvio para as pessoas porque a maioria das pessoas não faz. Ou seja, eu tô ali, eu tô praticando, eu tô estudando, eu tô anotando tudo, mas o que você tá praticando? Você tá lendo e escrevendo. E se você quer falar, se o resultado que você quer, if your goal is to speak, o que é que você precisa fazer? Falar. You gotta speak, tá? E falar em voz alta, gente, falar em voz alta não precisa necessariamente ser com alguém. Isso sim é a prática de oralidade. Então você pode trabalhar em sons específicos, você pode trabalhar sua musculatura, você pode trabalhar respiração, você pode trabalhar ritmo, entonação, conexão de palavras, reduções, phrasal verbs no meio encaixado em contextos, lemas e collocations, frases prontas. Tudo isso você pode fazer em voz alta. Você não necessariamente precisa só ficar anotando. Aliás, eu só anotaria depois de aprender a pronunciar bonitinho ou depois de fazer uma boa transcrição dos sons. Por quê? As soon as you read a word in English or a sentence, assim que você lê uma frase ou uma palavra em inglês, não é automático para a gente saber a pronúncia daquela palavra. Não é automático. Às vezes você vai ter que procurar. Às vezes você vai ter que entrar num site, num dicionário para saber qual é a pronúncia daquela palavra. Why? Because most words in English, a grande maioria das palavras em inglês, não vão ser pronunciadas como elas estão escritas. Então você vai lá ver a palavra time em inglês, né? Time, tá escrito time, certo? Tá escrito time. O que você vai ler? Você vai ler como time. Não é automático para você pensar que essa palavra se lê time, tá? Tudo bem que eu tô falando uma palavra muito simples aqui, mas é só para dar um exemplo. Você vê aquela palavra escrita
não é automático, não é natural, não é, pelo menos se você não tem muitas horas de prática, não é automático para você saber aquela pronúncia. Então, se você não trabalhar esse som, se você não trabalhar a sua musculatura, se você não trabalhar a sua memória auditiva, porque a gente usa muito a memória visual para falar inglês, e isso prejudica muito a sua pronúncia, e isso prejudica muito o seu ritmo, porque a gente vai lendo as frases mentalmente na nossa cabeça, e aí o nosso ritmo fica muito lento. When we speak English, we are constructing the sentences in our mind. Não é natural. You're constructing the sentences all the time. Por quê? Você não tem registro auditivo da palavra. Você está lendo as frases mentalmente, porque você está montando elas por escrito na sua cabeça. Por quê? Esse é o status quo da grande maioria dos alunos. Most students, eu vou falar para vocês que hoje uns 90% dos alunos, o que eles fazem? Eles acham que eles estão praticando inglês, eles acham que eles estão fazendo a coisa certa para falar, quando eles estão wasting their time. Por que wasting their time? Gente, o nosso cérebro, ele tem um quantum de aprendizagem, tá? Não adianta você colocar um monte de informação, porque o seu cérebro já tem um monte de coisa aí dentro, certo? Se eu pegar esse copo d'água que está bem cheio e começar a verter um monte de água, o que vai acontecer? Ele vai começar a transbordar, não é isso? It's going to overflow. Overflow, essa palavra em inglês, tá? O que vai acontecer? Como a gente já tem muita informação na cabeça, a gente já tem muita coisa, não adianta você ficar 2, 3 horas só colocando conteúdo novo. Cramming, massificação de conteúdo, não é eficiente para a sua aprendizagem, tá? O seu cérebro aprende muito mais rápido, com muito mais eficiência, de conta gota. Se você tiver consistência e colocar todo dia um pouquinho de novas informações, vai ficar muito mais fácil para você adquirir e lembrar desses conteúdos. Então, lembra que eu falei para vocês? Ah, teacher, mas eu só separei 10 minutos para fazer o meu micro adjustment do ano. Eu vou começar a praticar meu inglês todos os dias. Eu só vou usar 10 minutos. Legal, 2 minutos você aprende uma coisa. Você pode aprender, sei lá, 5 frases diferentes em 2 minutos.